Você pode trazer seu dízimo e sua oferta, querido? Conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Abre sua Bíblia em João no capítulo 12, querido. Deixa aberto lá. Verso 20. Uma das coisas muito fáceis de acontecer com a gente é perder o foco do propósito dado por Deus. Quando Deus chama a gente, a primeira coisa que Ele faz é apresentar o propósito. Falar o que você vai fazer. E normalmente Ele fala mostrando o final, onde você vai estar. Às vezes falando de um lugar específico, às vezes falando de uma posição que você vai ocupar. E logo que você começa a andar com Ele, a coisa mais fácil é você perder o foco de para onde eu estou indo. Porque nós pegamos aquilo que Deus falou a meu respeito e a gente começa a vestir aquela roupa para cobrir as áreas que eu tenho frio hoje. Então Deus diz, você vai pregar para nações. E eu tenho problemas com autoestima. E eu começo a usar o microfone para cobrir a minha autoestima. E quando eu vejo, eu já perdi o foco. Que quando ele falou, ele estava falando com relação à necessidade de nações. E não ao que eu estou fazendo agora. E você vê homens na Bíblia que não entenderam, eles perderam o foco. Noé perdeu o foco rapidamente. Quando Deus chama Noé, Deus começa a falar para Noé. Deus não fala de aliança nenhuma para Noé. Deus só fala, ó, vou te contar uma coisa. Vai vir juízo sobre a terra. Constrói uma arca. A medida da arca é essa. O propósito da arca é salvar o que está aqui, para que não padeça. Esse é o propósito. Salvar, conservar em vida. É isso que Deus disse para ele. Então, qual era o propósito para Noé? Conservar a vida. Esse é o propósito. Quando Noé desce da arca, Deus estabelece uma aliança com ele e diz, multiplique isso. Noé se embriaga e declara a morte, profetiza escravidão sobre a vida de um filho, ou seja, ele perdeu a referência de qual era o propósito. O propósito não estava cumprido ainda. Ele tinha que conservar a vida para poder fazer multiplicação depois. Só que ele trabalha tanto em cima do conservar a vida, que ele desfoca depois, ele planta a vinha e vai desfrutar daquilo. O propósito não estava cumprido ainda. Pedro quando é chamado, ele não é chamado para ser líder de igreja, ele é chamado para ser pescador de homens. Foi para isso que eu te chamei, Pedro. Uma ferramenta para ser pescador de homens que eu vou te dar, você vai liderar a igreja, você vai conduzir a minha igreja. Isso é uma ferramenta, isso não é o propósito. O propósito é você vai pescar homens. Por isso que quando Jesus é tomado pelos soldados, o propósito de Pedro, a direção de Pedro estava para um lado, a de Jesus estava para o outro. Embora eles estivessem andando juntos. Mas Pedro estava esperando a hora que ele ia liderar as coisas. A hora que isso aqui vai crescer, a hora que vai acontecer. Jesus não estava olhando para isso. Jesus sabia que para você pescar homens, para a gente conquistar o coração de homens, eu preciso me entregar agora. Ele desfocou do propósito. A gente pode estar andando junto no lugar que Deus te falou, fazendo o que Deus te pediu para fazer, e você está totalmente desfocado. Eu posso estar usando o microfone para um foco totalmente diferente. Então eu estou no lugar certo, fazendo a tarefa que Deus me pediu para fazer, mas com foco totalmente diferente. E o que acontece é que eu não cumpro, eu não entro nesses lugares que Deus prometeu. Eu vivo da ferramenta e não do propósito. Eu prego a vida inteira, mas não consigo pescar homens. Eu toco a vida inteira, mas não consigo mover o coração de ninguém. Porque eu estou no lugar certo, estou no tempo certo, mas estou me movendo desfocado de qual é o propósito. Deus pediu trabalho de pessoas aqui, Deus pediu da minha empresa, Deus pediu coisas. O problema é que eu posso ter entregue essas coisas, mas está me movendo em cima da tarefa e ter me desfocado de qual é, o porquê Ele pediu aquilo. Qual foi o motivo real dele ter arrancado aquilo? Por que Deus pediu a minha empresa? Ele queria o prédio, Ele não queria me dar dinheiro, não. Se eu não entender qual é o foco, o motivo, o diabo rapidamente cria caminhos.
Porque ele não tem problema com essa entrega, ele tem problema com o propósito, ele tem problema com manifestação de filhos. Esse é o problema de Satanás. Satanás não tinha problema com Jesus rei. Ele ofereceu o reino para Jesus, você entende? O problema dele é, você vai manifestar o Pai. E isso é um problema. Porque isso multiplica. O problema dele não é manifestar o Pai, o problema é você vai para a cruz. E se isso acontecer, vai multiplicar. Então, a todo momento, Satanás ele tem uma proposta no dia seguinte. Satanás sempre tem a proposta do dia seguinte. Vocês viram aquele filme Advogado do Diabo? Como aquilo é de Deus, aquele filme. Chega no final do filme, ele percebe que aquilo era uma proposta de Satanás. E ele volta para o tribunal e fala, não, eu abro mão do caso, eu não vou defender esse cara. Quando ele está saindo, um repórter se apresenta para ele com uma nova proposta. E toca na vaidade dele. Uma nova proposta, 5 minutos depois. E ele cede, a hora que ele sai, o diabo fala, vaidade, o meu pecado preferido, uma coisa assim. Ou seja, ele sempre tem a proposta no dia seguinte, para me desfocar. Eu venço hoje, amanhã ele vai tentar me tirar o foco de novo. Aquilo representa muito o que acontece com a gente. A gente luta e Satanás não quer que a gente entregue. Quando a gente entrega, no dia seguinte ele vem com uma nova proposta. Desfoque de novo. Desfoque de novo. Porque se o meu foco estiver fora de lugar, eu vou andar e não chego no lugar que eu tenho que chegar. Essa é a nossa natureza. Vários homens na Bíblia caíram por perder o foco. Davi perdeu o foco. Eu sou comandante desse povo, eu sou guia desse povo. Eu não sou rei. O ser rei é uma figura que nem foi escolhida por Deus. Deus me levantou para conduzir teu rebanho. Eu não deixo o rebanho sozinho em campo de batalha. Nunca larguei nem aquelas ovelhas do meu pai. Como é que eu estou largando a nação agora? Sozinho num campo de batalha. Ele mudou o foco. A tarefa era aquela mesmo, ser rei. O foco, cuidar do povo, conduzir o exército do Senhor. Ele perdeu esse foco. E se assentou numa tarefa, e ele cai. Todas as vezes que a gente perde a essência do porquê eu fui chamado, do que eu fui chamado para ser, e não para fazer. Porque hoje eu estou cuidando de ovelha, amanhã eu estou matando gigante, depois de amanhã eu estou no trono. Mas nos 3 casos, eu fui chamado para ser o modelo de adoração, o modelo de governo estabelecido, o precursor de Cristo. Essa tem que ser a essência. Essa semana eu estava conversando com o Denis a respeito de adoção. O problema que acontece com quem adota filho e não dá certo é porque a essência está errada. O foco, satisfazer um desejo de ser pai, está errado. Porque você pode se frustrar. A diferença é que quando você gera esse filho, você não tem para quem devolver. Então você se joga em cima e aprende a renunciar a si próprio. Essa geração de propósito é imposta a você. Você não está com vontade de acordar de madrugada. Você nunca acordou de madrugada por causa de ninguém na vida. E agora você é obrigado a acordar por outra pessoa. Por isso que eu canso de repetir, se o teu propósito não for colocado no lugar de filho na tua vida, você não vai conseguir se entregar na necessidade dele. Você sempre vai usá-lo para se saciar. Então você vai se entregar na medida da sua disponibilidade e não na demanda que ele tem. Porque você não sabe qual é a demanda. O sacrifício a gente não conhece, querido. Moisés para Faraó, não sabemos o que Deus há de nos pedir, temos que levar tudo. Tenho que levar meu tempo, meu dinheiro, meu talento, minhas noites de sono, eu não sei o que Deus vai me pedir. E se isso não estiver no lugar correto, se o foco não estiver no lugar correto, eu sempre vou medir, baseado no que é o meu foco. Nós sempre vamos nos derramar em cima do nosso foco, em cima do propósito que nós temos. E se estiver distorcido, eu vou gastar dinheiro com uma guitarra, por entender que esse é meu foco. Deus fala, esse não é o teu foco. O teu foco é as pessoas. Então o dinheiro da guitarra era para estar indo para aquela pessoa que precisa de cesta básica. Você mudou o foco. Isso aqui é só a tarefa. Isso aqui é só um caminho, uma posição para tocar aquela pessoa. E a pessoa está morrendo de fome. Você está dizendo, mas a guitarra é para o Senhor, eu tenho que gastar dinheiro com a guitarra porque é do Senhor. O Senhor disse, não, isso é um caminho. No fim, o propósito é sempre o mesmo. Manifestar a imagem de Deus. O propósito nunca mudou. E por que ele nunca mudou, querido? Porque existe um único propósito dado por Deus. Só um. É o que ele deu para Adão. Depois que Adão caiu, Deus não saiu criando propósitos.
Deus saiu criando formas de que aquele propósito seja cumprido. E essas formas foram se alterando de acordo com a escolha do homem, caminhos que o homem tomou. Mas o caminho é sempre voltar, sempre estar ligado ao jardim. Jesus é sepultado num jardim, ressuscita num jardim, para te levar de volta para um jardim. É sempre voltar para aquele lugar. E todos os propósitos que são liberados sobre as nossas vidas, eles são formas e maneiras de se complementar para que aquele propósito final seja cumprido. Assim como o templo, tinham tarefas diferentes. Cada um fazia uma coisa diferente no templo. Mas quando todos faziam a mesma coisa, faziam a sua própria coisa, ao mesmo tempo, a glória de Deus vinha. Porque embora fossem tarefas diferentes, o propósito de todos eles era manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Quando eu vier limpar a cinza aqui, é para que a glória de Deus seja manifeste. Quando eu venho aqui sacrificar o cordeiro aqui em cima, é para que a glória de Deus se manifeste. Quando eu toco a trombeta, é para que a glória de Deus se manifeste. E quando todos entendem que o propósito é a glória de Deus, aquilo acontece. Quando dois deles fogem do propósito daquilo e vão tentar cumprir a sua tarefa, mas com foco diferente, Nadab e Abiú, eles vão cumprir a tarefa que era deles, mas o foco não era manifestar a glória de Deus. E no meio daquilo tudo, Deus mata. Os dois caem fulminados. Porque estavam fora do foco, cumprindo o que Deus falou, mas fora de foco. E o cuidado é esse. Qual é o propósito final das coisas? Então toda tarefa que vier na minha mão, todo recurso que vier na minha mão, tudo eu vou pegar e vou colocar à luz do propósito. E não à luz dele próprio, não em si. O final não é em si, o final é qual é o propósito. Por isso que todas as vezes que alguém me procurar, vamos fazer não sei o que no Facebook, vamos fazer vídeo, qual o propósito? Porque pode ser que o propósito já esteja sendo cumprido. E aí isso aí não é propósito. Ou tem um outro propósito, que na essência não é por necessidade do reino. Pode ser uma necessidade pessoal. E isso cedo ou tarde vai competir com o propósito do Senhor. Romanos 8, 28 e 29, eu vou ler, está assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Então ele está dizendo, de acordo com o seu propósito, todas as coisas que vão acontecer vão contribuir. Quando você se você ama a Deus e está vivendo o propósito, tudo o que acontecer vai contribuir. Por isso que eu acho uma loucura, para não dizer burrice, quando você escolhe andar num lugar de desobediência consciente. Eu falo, você é louco. Porque o pior disso tudo é que amanhã, qualquer coisa que acontecer, não dá nem para você olhar e falar assim, está na conta de Deus. Porque hoje quando você me procura, e você tem que ver se isso é com você, mas quando você me procura e fala, pastor, agora aconteceu que meu patrão, meu sócio, meu marido fez tal coisa, eu vou virar assim para você, estava na conta já, fique em paz. Você está seguindo a receita direitinho que o médico passou? Sim. Então isso é efeito colateral que já estava na conta. E isso é para o teu bem ainda. Isso é para tratar algo na tua vida. Senhor, eu fui lá e paguei a conta, e mesmo assim, depois que eu fui pagar ainda, a pessoa ainda me humilhou na frente de todo mundo. Eu falo, estava na conta. Contribui para o teu bem de alguma forma. Por que você diz isso? Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito. Está na conta o ser amassado. Está na conta o ser humilhado. Fique em paz, faz parte. Desde que eu esteja andando no propósito. Mas ele continua o texto. Porque os que antes conheceu também predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Predestinou para quê? Para ser pastor? Não. Predestinou para ser profeta, não predestinou para ser músico, ele predestinou para serem imagens do Filho. Então qual é o propósito para o qual eu fui chamado e que todas as coisas cooperam? Todas essas coisas que acontecem comigo e com você não acontecem porque tem o propósito de me manifestar como pastor. Não acontece porque tem o propósito de que meu ministério vá para algum lugar. Elas acontecem porque o propósito é que eu fui predestinado para ser a imagem do Filho. Então, tudo que está acontecendo com a tua vida, se você estiver andando em propósito, não tem o propósito de que teu ministério aconteça no país que ele falou. Tem o propósito de que você possa ser a imagem do Filho. E para que nisso possa ser o primogênito dentre muitos irmãos. Para que nisso Cristo possa ser primogênito entre os irmãos que você vai gerar. Porque ele foi manifesto em você.
Então qual é o único propósito da tua vida? Me tornar a imagem do Filho. Só que sabendo que isso não vai acontecer do dia para a noite, o Senhor diz, eu vou colocar caminhos ao teu redor, e todos eles vão cooperar para que você se torne aquilo que você tem que se tornar. O pastor, o profeta, o músico é só a manifestação, é só a forma, a multiforme graça, que vai ser manifesta de formas variadas, de cores variadas. Mas em essência, quando sentarem diante de você, quando você guardar sua guitarra, guardar seu microfone, guardar seu caderno de profecia, eles têm que sentar e ver Cristo conversando aqui. Ó. É isso que é o propósito final. Conseguirem ver Jesus em todas as suas vertentes. Dando pão, conversando, comendo e pegando um chicote quando necessário. Eles precisam ver Jesus não passando a mão em cima do erro dos outros. Eles precisam ver Jesus chamando os outros de interesseiros. Vocês estão comigo só porque vocês querem comer. Eles precisam ver Jesus em tudo. Porque nem nisso você dá molde para Jesus. A gente gosta de moldar Jesus à minha personalidade. Não, ele se utiliza da minha personalidade, mas ele não se molda a ela. Ele se utiliza da minha dureza, mas ele não se molda a minha dureza. Eu é que pego a minha dureza e transformo em algo parecido com o que ele é. O Evangelho não se molda a mim. O Evangelho vai lapidando quem eu sou, para que eu possa manifestar quem ele é, sempre que eu tiver contato com pessoas. O problema do Evangelho no Brasil é que tem muitos pastores, e eles são pastores em todo lugar. Eles conversam com as pessoas sendo pastor, eles mudam o tom de voz, eles mudam até o vocabulário para conversar com pessoas numa mesa. Isso não é Cristo, ele continua vivendo a tarefa. Ele continua vivendo a função. Não é Cristo isso. Porque o Cristo é pai para colocar a criança no colo, o Cristo é duro com quem tem que ser duro, ele é manso com uma mulher, ele é um homem que manifesta Deus na natureza de pai. Ele não é a função. Por isso ele consegue cumprir todas as funções. Ele consegue obedecer, ele consegue construir o altar, ele consegue se entregar como sacrifício, porque ele se manifesta em todas elas. Nossa natureza vai fazer com que a gente se apegue à tarefa, com que a gente use aquilo que o Senhor deu para a gente fazer como justificação de vida, como aquilo que encobre as minhas falhas, alimenta elas. E tudo isso só acontece porque o foco, nós temos formas diferentes, vamos nos mover de forma diferente. Deus nos deu talentos diferentes para isso. Aqui dentro nós temos talentos totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes, mas em essência, a única coisa que nos segura unidos aqui, a única coisa que faz com que eu consiga conviver com o Heleno, com o Denis, com o Caio, com a Lely, é um propósito que nos une. E quando é que a gente não consegue mais andar junto? Quando a gente começa a sentar com pessoas e a forma está tendo atrito, e você confronta a forma, e quando ele diz, não, mas a sua forma não é melhor que a minha, eu falo, sim, mas a sua está indo contra o propósito. Lembra que o propósito é aquele? A tua forma está indo contra o propósito. E ele diz, não, mas a forma, eu não quero abrir mão dela, ela está acima do propósito para mim. Ele não diz com a boca, mas é isso que ele pratica. A minha forma é intocável, chegou num limite que eu não quebro mais a minha forma. E ainda que você mostre, mas você entende que não é contra mim, ela vai contra o nosso propósito. E aí essa pessoa não tem o que dizer. Por isso que normalmente elas saem por essa porta sem dar tchau. Eu nunca recebi alguém que me procurasse para dizer, estou indo embora, porque eu discordo do que você está fazendo. Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque não existe argumentos. E não é porque eu sou infalível, é porque a palavra é infalível. Então ela vai ter que dizer, não, mas eu, não importa o que está escrito, não importa, a minha forma está acima. E alguém vai dizer isso? Não, não vai. Então simplesmente sai pela porta, sem dar tchau. Porque a minha forma está acima do propósito. A única coisa que une esse monte de gente que está aqui agora, que um não tem nada a ver com o outro, é um propósito em comum. A única coisa que segurava aqueles 12 apóstolos juntos era um Cristo como essência para os 12. É a única coisa que nos une, querido. E não tem nada mais forte para nos unir do que um propósito. Porque a forma muda.
Prova disso é que você tinha amigos inseparáveis ao longo da tua vida, gente que era mais unida a você do que os seus próprios irmãos. Cadê essas pessoas? Sabe, gente que você viajava e ficava trocando mensagem? Amigos, amigas. Onde estão essas pessoas hoje? Você sente falta? Por que não? A forma mudou. Suas amigas, vocês mulheres, elas se casaram com outros homens, assumiram outra forma de ser, outros gostos. Tem algumas que você encontra hoje e fala, como é que eu fui amigo dessa menina há tanto tempo? A forma foi transformada. E como o que unia não era um propósito, mas era a forma, estava baseado em afinidades, elas mudam. E você encontra e fala, nossa, era legal, eu lembro que era bom. Mas como é que hoje eu não consigo ver o bom? A forma foi transformada. Igrejas ligadas através de forma não geram nada, mas elas crescem. Porque elas são baseadas em forma e não em essência. Por isso que todos os membros são muito parecidos, a classe social da igreja ela é muito igual. Olhe para as igrejas, elas têm uma classe social muito parecida, todas elas. 80% da igreja está na mesma faixa salarial. Pode olhar, das pobres e das ricas. 20% é o que destoa. E mesmo assim, o que destoa é porque o que está acima acha que está abaixo. Dentro dele ele acha que ele é um pouco menor. E o que está abaixo acha que está acima, por isso que ele se sente bem ali no meio. Porque elas são ligadas por afinidades. Tem muita gente, sim, mas não consegue gerar nada. Por quê? Porque o foco, o que une aquelas pessoas não é o propósito, é a forma. Então tem igrejas que são a igreja do música, e tem muita música, sim, está ligada na forma. As outras são muito racionais, as pessoas que se chegam, gostam do estilo daquele pastor, elas se aproximam por forma. O problema disso é não gera. Qual é o problema de eu não gerar então? Dentre vários, um deles, eu ainda estou pegado em forma. Eu ainda estou agarrado em ministérios que Deus me deu, em tarefas que Deus me deu, e essa não é a essência. Não é isso que manifesta. O que manifesta é a semente que Ele me deu. E não a terra que Ele me plantou. A terra por si só não gera. Ela gera baseada em sementes que estão nela. Daí vem problema com rejeição, querido. Todos nós temos dentro de nós uma necessidade intrínseca, agarrada dentro de nós, que é manifestar a minha natureza. Desde que eu nasço, eu preciso manifestar a minha natureza. Pega 2 crianças de 3 anos de idade, elas brigam, sabe por quê? Eu preciso manifestar quem eu sou nesse lugar. E o que eu sou confronta com o que a outra criança é. Eu quero esse brinquedo, eu nem queria, mas como você quer, eu quero. Porque eu estou estabelecendo quem eu sou nesse ambiente. Eu estou estabelecendo a minha natureza nesse lugar. E vai se confrontar com a dos outros. Isso vem de berço. Porque Deus colocou isso em Adão. Sabe o que Deus fez com Adão? Ele fez Adão, soprou e falou assim: se mostre ao mundo. Mundo, olha a imagem de Deus aqui. Adão andava coroado sobre aquele jardim. Porque o propósito era que a imagem de Deus fosse vista. Então precisava de um homem que tivesse natureza de manifestar imagem. Quando a imagem de Deus caiu, essa natureza não foi arrancada. O homem continua com a necessidade de manifestar imagem. O que é alguém com baixa autoestima? Alguém que acha que a imagem que está sendo mostrada é ruim. E aí não existe você dizer para ela, não mostre imagem. O tratamento para baixa autoestima é melhorar a imagem, não esconder a imagem. Justamente por isso. Por quê? Porque é a natureza tua mostrar a imagem. Por isso que a Bíblia diz, ela não aguarda que os filhos do diabo guardem a sua natureza. Ela aguarda que se manifeste a natureza correta. Porque está dentro de mim e de você, agarrado, manifestar o que eu sou. Homens que Deus tem que tratar, o que Deus faz com esses homens na Bíblia? Esconde. Leva para um deserto, guarda esses homens. Por 3 anos, por 40 anos, por muito tempo, por pouco tempo, mas Ele guarda e fala, vamos arrumar o que vai ser manifesto. Mas que vai ser manifesto, vai. Porque é para isso que você foi chamado. O problema do foco está errado. E de eu não todos os dias acordar e ter consciência, viver a consciência de qual é o meu foco, é que eu vou manifestar, é inevitável. No natural, eu vou manifestar. Zelo, às vezes, é você se esconder. E falar, eu não quero mostrar nada.
porque eu não tenho certeza se o que está saindo daqui é a imagem de Deus. Então eu quero me esconder no Senhor. Eu não quero mais tocar, eu não quero mais cantar, eu não quero enquanto tiver um sopro de dúvida sobre mim, de que eu estou manifestando é propósito. Sabe quem tem que ter mais cuidado com isso? Quase que todos. Porque normalmente Deus me chama naquilo que Ele me fez. E mesmo estando no mundo, antes de conhecer a Jesus, no natural você estava fluindo no teu propósito, sem saber. A maioria dos grandes líderes de comunicação, eles são pastores e profetas, só não sabem. Eles têm talento para aglomerar pessoas. Eles têm talento para conduzir pessoas. Eles têm talento para influenciar pessoas. Isso foi dado por Deus para esses homens. Que se tivessem conhecido a Cristo, iam colocar isso no foco, que é manifestar a Cristo. Como isso não está em Cristo, eles manifestam outra coisa, mas está dentro deles. Então, quando você estava fora de Cristo, você não conhecia Jesus, você manifestava uma natureza. E se a natureza que você vê em você, ouvia em você, não era digna de muita coisa aos teus olhos, o que é que você fazia? Você usava os talentos que você tinha para justificar a tua natureza ruim, que você acreditava que era feia. Você tinha dinheiro, você usava o dinheiro para não sair de um salão de cabeleireiro, para comprar roupas caras, para comprar roupa de marca, para encobrir quem você era. Eu tinha problema com autoestima. De 2005, quando eu casei, eu fiquei sem carro, eu e a Bel ficamos sem carro. Durante 5 anos a gente ficou andando de ônibus. Quando a Clara foi nascer, 3 meses antes, nós conseguimos comprar o primeiro carro. Em 4 anos e meio, eu tive 7 carros. Trocando. Por quê? Porque para mim, o trocar de carro, ter o carro, saciava uma ansiedade de autoestima em mim. Trocava de carro igual louco. Depois que eu me converti, depois que eu comecei a andar com Deus, esse primeiro carro eu troquei há 4 anos atrás e esse que eu troquei é o que eu estou até hoje. E aí vai ter que trocar de novo porque o carro está acabando naquela garagem. Mas por quê? Porque o carro para mim ali era justificação. Ele era utilizado para justificar coisas em mim. Mas Deus tem propósito de dar carro? Sim. Mas o foco estava errado. Hoje o ter um carro manifesta Deus, por isso que para trocar de carro é Senhor. Qual é o carro? O Senhor, essa semana eu estava descendo, a vaga de garagem lá, meu carro, ele está acabando com o meu carro embaixo, meu carro é muito baixo. Para sair ele pega, mas pega de violentar. E o Senhor do céu, aquilo também anguniando, falei, eu acho que Deus vai trocar meu carro. E aí eu comecei a ver preço de carro, e olhar carro. E quando eu vi, eu estava ansioso em cima daquilo. Ansioso já. E aí, segunda-feira passada, eu estava descendo no elevador, e eu acordei de manhã e comecei a pensar no carro. E eu olhei para as meninas dentro do carro, dentro do elevador, e pensei comigo assim, nossa, essas duas aqui, como é para elas, né? Elas não estão vendo necessidade de trocar de carro, elas não percebem isso. E, de repente, sem elas perceberem, vai ter um carro novo na garagem, fala, eu vou entrar no carro e vão desfrutar, sem parar para pensar em como foi, nisso que eu estou pensando aqui agora. E Deus falou assim para mim na hora, ele falou, por que você não faz igual a elas? Deixa. E sem você perceber, quando você perceber, você fala, o carro novo chegou. Ele falou, são crianças, elas deixam que o pai faça. Elas sabem que o pai está pensando nelas, que agora tem 2 cadeirinhas, elas sabem disso, e elas sabem que o pai vai prover na necessidade. Faz igual elas. Eu falei, amém, Deus. E larguei de mão. Mas está raspando pra caramba. E por que eu falei do carro? Mas enfim, eu usava carro para me justificar. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, Deus falou comigo em 2011, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu lembro em 90 e alguma coisa, eu era adolescente, devia ter uns 19 anos. E eu lembro que para mim, ter uma camisa com aquele bendito daquele cavalo aqui, era um negócio. Que todo mundo tinha, todo mundo assim, os outros. E eu lembro de uma vez que uma pessoa foi humilhada por causa daquele negócio, por uma que tinha. Nossa, que coisa ridícula que foi aquilo. E eu lembrava de um amigo meu, próximo, que tinha. Ganhava do pai, ganhava da namorada. Eu ficava olhando aquilo. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, Deus falou comigo lá. Eu lembro que eu estava numa loja, daquelas lojas que tem lá, que você compra tudo muito barato. E eu comecei a pegar no cabide, e eu peguei acho que umas 3 de cores diferentes. Quando eu pus no carrinho aquilo, Deus falou, lembra? Quando você era menino,
que aquilo era algo, um objeto de desejo, mas o motivo era errado. O motivo era você se achava menos e quem tinha era mais. Eu estou te dando isso aqui para você ver que isso não te justifica, eu te justifico. Você é quem você é em mim. Isso aqui é só cavalo na roupa. E eu me lembro, eu saí rindo daquela loja. E o mais engraçado foi que eu não tinha me tocado, que eu estava escolhendo e rejeitando as que eu não queria. E falei, nossa, como isso era precioso para mim durante aquela época. Como é essa questão de imagem, ela distorce, mas foi colocada por Deus. Deus pôs em nós o desejo e a necessidade de manifestar o que está dentro. O problema é o que está dentro. E se isso não é arrumado, querido, nós vamos ter um problema sério com isso. João 12:20, eu quero ler com vocês. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para isso veio essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali, que tinha ouvido, dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não, veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vocês. Agora é o juízo deste mundo, e agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que estava acontecendo ali? Jesus estava se preparando para ser entregue na cruz. E a cidade estava cheia, porque era a festa da Páscoa, então todos os judeus, de todos os lugares do mundo, porque na época da Babilônia, os judeus se dispersaram depois da Babilônia. Eles não se reuniram de novo. E isso é o que a Babilônia faz, isso é o que a igreja Babilônia faz. Existem judeus espalhados, mas não são mais uma nação unida, como eram antes da Babilônia. Antes da Babilônia não existiam judeus dispersos. Não existiam praticantes do culto a Deus vivo espalhados. Todos eram unidos. E o que Deus fazia? Alargava a terra para caber todo mundo. Depois da Babilônia, existem irmãos, entre aspas, vivendo em lugares diferentes, separados, espalhados. Isso é o que a Babilônia faz com a igreja. Mas na época da Páscoa, eles se reuniam. Então tinham gregos ali no meio. E o que era um judeu grego? Alguém que cultuava a Deus, mas que foi criado numa cultura de sabedoria, de mente humana. E esse povo agora, quer ver Jesus quando Jesus está indo para a cruz. Jesus fala, não, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. E nessa hora, se Jesus não tem foco, ele se entrega rapidinho. Muito rápido ao que aqueles homens estavam propondo para ele. A sabedoria procurou Jesus antes dele se entregar à cruz. Antes de Jesus ir para a cruz, fazer a loucura, que é escândalo para os judeus, e loucura para os sábios. Quando ele está indo praticar a loucura, a sabedoria bate na porta dele e fala, vem cá, vamos conversar. E Jesus fala assim, é chegada a hora de eu ser entregue. Ele começa a falar sobre multiplicação. Ele fala, porque se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Se o meu foco não estiver muito bem alinhado, eu vou tocar guitarra muito bem a vida inteira, mas sozinho, sem multiplicar nada. Agora, se o desejo por tocar guitarra, se o desejo por tocar teclado, se o desejo pelo microfone morrer para si, o propósito vai se cumprir, a multiplicação vai acontecer. Por isso ele começa a falar aquilo para aquele povo. E hoje, a gente com o Espírito Santo conseguindo ter revelação em cima disso é uma coisa. Eu leio isso e falo, imagina os discípulos olhando para a cara dele, falando, o que ele está falando? Os gregos queriam ver ele está falando de grão de trigo, que se não morrer. Jesus, queridos, acho que a maioria da Bíblia foi escrito para nós, não foi escrito para os discípulos, não. Eles não tinham espírito para discernir essas coisas.
E ele só fala, e é mais uma daquelas que eles falam, um vira para o outro e fala, nem adianta perguntar, ele está aquelas loucuras dele de novo. Mas é disso que Jesus está falando. Eu estou indo para o foco. É para isso que eu vim. Ele fala, essa é chegada a hora. Meu foco era esse, meu foco não era convencer pessoas. Foi para isso que eu vim. Eu determinei na minha face o firme propósito de ir para Jerusalém. E mesmo de dentro da igreja, dentro da tua própria casa, vão se levantar propósitos que vão desfocar aquilo que Deus quer que a gente faça. Dentro da igreja. Dentro da tarefa que Ele me deu. É só a gente olhar para a África, o que a gente está fazendo lá. A imagem que Jesus tinha naquele momento saciaria os gregos. Jesus se senta, Ele dá uma aula de Bíblia para aqueles gregos. Jesus está dizendo assim, não é só para eles que eu vim. Eu vim para tanta gente, de tantos lugares. O problema é que a minha imagem atual, querido, e a tua imagem atual, quando ela está desfocada ainda do propósito, ela atende pessoas, focos seletivos. O que eu falei agora de igrejas, o pastor, a imagem que ele tem, atende pessoas seletivas. Um certo tipo de gente, de uma certa classe social. Jesus nesse ponto atende os gregos, Ele não atende os fariseus. Jesus atende os pobres, não atende atende os pobres e não aos ricos. Jesus fora de foco, Ele pode atender um ou outro. No foco, Jesus recebe chefe de sinagoga e recebe pecadora. Jesus recebe João Batista, desobediente, entre aspas, ao governo, e recebe José de Arimateia, recebe Nicodemos. Porque no foco, querido, é isso que ele diz, quando eu cumprir o meu propósito, quando eu me entregar em sacrifício, atrairei todos os olhos a mim. O propósito é que eu consiga, na natureza do Pai em mim, atender a todos, e não aqueles que se adequam à minha forma. É que eu consiga tocar o coração de todos, e não daqueles que gostam de instrumento musical. É que eu consiga converter a toda classe social, e não aqueles que admiram o dinheiro que eu tenho. É que eu consiga atender os pobres também. Que eles não vejam em mim alguém que tem dinheiro, que por isso é diferente deles, e eles se sintam menosprezados por causa daquilo. Isso é uma das características da natureza de Cristo e do foco estabelecido. Não é seletivo quem se atrai. Quem é atraído pela palavra. Sábios, tolos, fariseus, todos olham e falam, eu posso não gostar, mas eu não tenho o que falar do que você está falando. Eu posso não gostar, mas eu não tenho como não dizer que é Deus. Então sabe o que normalmente ele diz? Não é para mim, meu chamado é outro. O que Deus tem para mim é outro lugar, é outra coisa. Não é, querida, é que a tua natureza não quer submeter à natureza de Cristo. Você está procurando um lugar que atenda a tua forma. É isso. O teu foco está na forma. E o problema disso é que eu nunca vou multiplicar. Eu estou sempre com pires na mão, pedindo para o Senhor vir saciar algumas coisas dentro de mim. Quando o Senhor coloca sacrifícios diante de nós, que é o que Jesus estava falando que ia fazer, querido, tem um propósito só: me conformar à imagem de Cristo. Sacrifícios me assimilam à imagem de Cristo. Toda vez que o Senhor pede para que eu sacrifique algo, no mundo espiritual, eu estou manifestando a natureza de Jesus. Todas as vezes que Ele propõe diante de mim sacrifícios em mim, com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu sou, Ele está me identificando no mundo espiritual com Cristo. E isso abre janelas espirituais. Todas as vezes que você sacrifica, você abre janelas no mundo espiritual, você abre portas no mundo espiritual. Você destrava coisas no mundo espiritual, porque não é natural sacrificar. O sacrifício é um ato antinatural, porque um sacrifício nunca é em favor de mim, ele é sempre em favor de outro. Se é em favor de mim, não é sacrifício. Por isso que toda conversa de igreja, de venha, traga que o Senhor vai devolver, não é sacrifício. Porque o sacrifício não tem a ver com a devolução, ele tem a ver com uma entrega que não tem devolução depois. E não que não vá ter, mas não está vinculada com uma devolução. Porque senão não é sacrifício, é investimento. Por que a XP e a empresa do Denis está crescendo para todo lado? Porque aquele investimento não é sacrifício. Eu dou porque vai devolver.
Vai nessas mesmas pessoas que são crentes e colocam milhões numa conta de investimento e fala para ele: precisa de R$1.000 para o reino de Deus. É fácil arrancar desse homem esse dinheiro? Como é fácil você apresentar para ele que se você botar 1.000, eu te garanto pela bolsa lá 1.800 daqui 6 meses. Ele fala: onde eu assino? Porque não é sacrifício, é investimento. Traz isso para a tua vida, nas ofertas que você coloca aqui. Por isso Davi, alguém que entendia o coração de Deus, ele libera uma sentença que vem do coração de Deus. Eu não darei ao Senhor o que não me custe, porque se eu der o que não me custa, não é sacrifício. Ainda que o sangue não seja meu, eu quero pagar o preço desse bicho, porque eu quero que seja sacrifício. Isso não tem a ver com quantidade, querido. Para aquela viúva pobre, 2 moedas, ela sacrificou a vida toda dela, o sustento dela inteiro, a garantia de vida dela toda, ela jogou naquele tamborzinho ali, no gasofilácio. Aquilo é sacrifício. O princípio de sacrifício é o que me custa. Na sexta-feira a gente falou um pouquinho sobre o altar. O Senhor nos pede sacrifícios porque nos identifica com Cristo. Porque no mundo espiritual quebra. O Senhor uma vez falou isso comigo, sobre o poder de um sacrifício. Você não sabe qual é o poder de um sacrifício no mundo espiritual. É uma quebra na ordem natural das coisas no sacrifício. Quando Jesus se entrega, o céu se fecha, defunto sai da terra, a terra entra em colapso. A ordem natural das coisas entra em colapso. Da terra. Terremoto. Porque algo fora do natural aconteceu. Algo que contraria as leis da física, um sacrifício contraria. Nosso corpo foge de sacrifício. Nosso corpo, quando está debaixo de ameaça, a gente libera adrenalina. Um homem, ele adquire forças que ele nem sabe de onde veio. E você pode ver histórias de que homens viraram um carro no braço, e não sabe de onde veio aquela força. Na hora de algo que ameaça a vida, existe uma força natural dentro de nós para nos arrancar daquela situação. Um sacrifício é totalmente antinatural. Entregar um dinheiro que provê a tua casa é antinatural, não tem lógica dentro da tua cabeça. E nunca vai ter. Não racionalize sacrifícios. O dia que você consegue começar a fazer conta do porquê eu estou fazendo, porque vai entrar esse dinheiro, deixou de ser. E eu não estou pregando aqui responsabilidade, não. Porque sacrifício é para Deus, então você faz quando entender que é para Ele também. Não é porque alguém precisa, simplesmente. Tem alguns princípios, eu falei um pouquinho de sexta-feira, mas eu queria passar um pincelzinho em cima do que a gente falou sobre o princípio de altares. Um altar ele era construído de pedra, lenha e oferta. E é nessa ordem. A construção é nessa ordem que você faz um altar. E essa é a ordem pela qual a gente se relaciona com Deus. Começa com pedras, começa com obediência aos mandamentos. Me segue. Esse é o primeiro chamado. Deixa tudo e me segue. O segundo chamado é lenha. Trabalho, cansaço. Se manter no caminho que ele deu. Quando Abraão pega Isaac leva lenha nas costas, prefigurando Cristo carregando a cruz. O sacrifício carregando a própria lenha. E por último, só depois que obediência e serviço estão colocados no seu lugar, e que é a hora que todo mundo já está comemorando que minha vitória está chegando, o Senhor vem e pede o que realmente me custa e te custa. O sacrifício. Tem altares que nós levantamos ao longo da vida, e você está andando com Deus há muito tempo, há pouco tempo, enfim. E você já levantou altares para Ele. Lugares por onde você passou e você estabeleceu altares. E várias vezes eu levantei altares e falei: agora é a hora da minha vitória. Agora é a hora que vai cumprir algumas coisas. Agora é a hora. E é como se Deus dissesse. Ele não disse na época, depois que passou eu entendia. Não, era só mais um altar. Inevitavelmente, querido, o caminho que Deus tem para eu e você o seguimos. Quando Ele te chama para fazer algo, quando Ele me conduz para algo, inevitavelmente Ele vai me conduzir para um lugar de eu me moldar, me conformar à imagem de Cristo no sacrifício dEle. Todo mundo vai passar por isso. E se você não passou é porque você não está seguindo o caminho, ou não vai seguir o caminho que Ele propõe. Porque no fim do caminho tem uma cruz te esperando. Onde o sacrifício é você, em áreas diferentes. Porque para você tem coisas que dói, que para mim não dói.
Mas é inevitável, você não vai fugir disso. Sabe aquela dor, aquela humilhação que você acha que não vai precisar passar? Nesse ponto ele fala exatamente esse. Os altares que ele te pediu até hoje te conduzem a esse lugar. E a oferta que ele vai te pedir, você só vai descobrir lá na frente. O que você sabe e pode saber é você vai chegar. Na vez de Abraão, abre sua Bíblia em Gênesis 12. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Ele fala de 3 coisas para você sair: terra, parentela e casa do pai. Para a terra que eu vou te mostrar. Te farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus fala de 3 coisas para ele entregar: terra, parentela e casa do pai. Mas Deus fala de devolver só uma. Você vai sair dessas 3 coisas, mas a única coisa que eu vou te mostrar é a terra que você vai entrar. As outras 2 ele não mostra. O caminho, a base, queridos, é o Cristo falando: siga-me. Quando o Cristo fala para Pedro: me segue, ele está dizendo assim: a terra eu vou te mostrar. As outras coisas você vai descobrir andando comigo. O serviço que você vai ter que me oferecer ao longo desse caminho, e a oferta que você vai entregar no final, você não sabe. Essa você vai descobrir andando comigo. E só depois da primeira, só depois da obediência, você vai descobrir qual é o serviço. E só depois do serviço, quando você achar que trabalhou bastante, para que não seja baseado no teu esforço, ele vai dizer: agora eu vou te dizer qual é a oferta que você vai entregar. E em consequência do caminho que Deus propõe a Abraão, ele anda. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha do oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quando Abraão chega na primeira conquista dele, das 3 coisas que Deus pediu para ele, quando ele cumpre a primeira, que é a terra, ele edifica um altar para o Senhor. Ele estabelece um lugar de sacrifício no primeiro etapa, no primeiro estágio do que ele faz com Deus. Das coisas que Deus pediu para ele. Deus disse: abre mão da tua terra. Quando ele abre mão da terra e entra na próxima terra, que é a terra que Deus disse, ele já cumpriu, não cumpriu? Já trocou terra com Deus. Ele estabelece um altar. Deus vem para ele e faz promessa para ele de novo: vou te fazer uma grande nação, vou engrandecer o teu nome. Mas tem mais 2 coisas que Deus pediu para ele. E antes de cumprir a segunda, qual é o problema? Ele chega no lugar da obediência. Só o lugar da obediência tem fome. Deus move ele de um lugar onde ele tinha prosperidade, ele era dono da cidade. O pai de Abraão fundou aquela cidade. Ele sai de um lugar de prosperidade, obedece Deus, chega num lugar que tem fome, e Deus fala: fica na terra. Ele obedeceu, foi para a terra que Deus mandou, levantou um altar. Mas aí tem fome. Ele fala: Deus pediu meu emprego, mas está tendo fome agora. Então eu vou montar uma empresa, eu vou fazer uns bicos, eu vou fazer tal coisa. E ele desce para o Egito, porque lá tinha prosperidade. Quando ele volta do Egito, capítulo 13, verso 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele se enriqueceu no Egito. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Invocou o nome do Senhor. Ele volta para o lugar onde era o lugar do altar que ele tinha estabelecido. E ele traz escravidão junto com ele. Traz Agar, que virou uma desgraça na vida de Israel até o dia de hoje. Mas enfim, ele volta para o lugar do altar, que ele nunca deveria ter saído. Mas ele está ali, só que aí tem mais coisas. Deus pediu 3 coisas para ele. A primeira aqui, ele se arrepende do que fez e volta. Verso 14. No capítulo 13, você vai ver uma briga. Logo depois, uma briga de Ló, dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Brigam por causa do espaço na terra. Abraão vira para Ló e fala: Ló, vai embora, escolhe o lugar que você quer ir. Não vamos ficar inimigo por causa disso, não. Ló escolhe o que ele achava ser a melhor parte da terra e vai embora.
Verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde você está, para o lado norte, do sul, oriente e ocidente. Porque toda essa terra que você vê, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, o seu comprimento, a sua largura, porque a ti te darei. Abraão trocou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O segundo altar que Abraão edifica é quando ele cumpre a segunda coisa que Deus tinha pedido para ele: deixa a tua parentela. Altares, querido, a oferta do altar é a oferta que Deus pediu. E de alguma forma Abraão tinha consciência que eu não crio altares para oferecer a Deus o que eu quero. Eu crio altares para entregar a Ele o que Ele me pediu. No dia que ele entra na terra que Deus tinha pedido para ele entregar, ele entra, ele estabelece um altar. O que ele está sacrificando em cima daquele altar não é um cordeiro, é a saída da terra que Deus pediu a ele. Depois de alguns anos, a gente não sabe quantos são, ele estabelece o segundo altar. Embora ele tivesse se movido por vários lugares. Onde é que ele entende que ele necessita entregar mais uma oferta a Deus? Quando a oferta que Deus pediu está no altar. O que Deus pediu? Tua parentela. Eu pedi a tua parentela, não adianta você me entregar dinheiro. Eu pedi a tua parentela, não adianta você me entregar teu serviço. Eu pedi a parentela. O Senhor recebe o segundo altar, porque em cima do altar está a vida de Ló, indo para longe. Você entende que o problema é que às vezes você está sacrificando o que Ele não te pediu. Ele te pediu submissão, você está sacrificando trabalho em casa. Ele te pediu honra, você está dando presente para o teu pastor. Você está levantando altares que diante do Senhor não existem, porque Ele é quem prepara o sacrifício e Ele que recebe. Porque o objetivo do sacrifício, querido, é abrir céu, não é dar presente para Deus. O poder de um sacrifício é que ele é antinatural, ele sacrifica algo. O Senhor me dá coisas para me pedir depois. O Senhor é quem entrega para me pedir de volta. Porque quando Ele pede que eu sacrifique algo que é antinatural para mim, Ele abre janela no céu para que Ele possa manifestar aquilo que Ele me prometeu lá atrás. Quando Ele pede esses sacrifícios para Adão, é para Ele poder abrir janela no mundo espiritual e liberar legalmente e debaixo de legalidade aquilo que Ele disse para Abraão lá no começo que faria. Quando o Senhor disse para você lá no começo do teu chamado, eu vou fazer isso, 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 isso. Ele te dá coisas agora, ou começa a te pedir coisas que estão em você, que quando são entregues, liberam no mundo espiritual a legalidade para que aquilo se cumpra. Por isso tem coisas que acontecem, nós falamos aqui sobre a queima do museu, nós falamos aqui sobre a facada no Bolsonaro. Ninguém pediu aquilo, o Senhor sabia, quando isso for entregue em sacrifício, eu recebo aqui no alto, e não que Deus precise dar satisfação para alguém, mas Ele é cumpridor daquilo que Ele mesmo propôs. A legalidade se abre, a porta se abre. O que Deus faz então? Ele abre uma portinha para que o diabo vá e cumpra, porque o diabo é servo de Deus. Quem sustenta a ordem nesse país é Deus. Todas as casas aqui não estão pegando fogo porque a misericórdia de Deus está sobre as casas. Porque o diabo quer matar, roubar e destruir. Em primeiro lugar, ele quer matar. Ele não matou a nação inteira, por quê? Porque Deus está com misericórdia. Por que aquele museu não pegou fogo antes? Porque a mão de Deus estava sobre aquele lugar. Como está sobre todas as coisas. Por que não tem terremoto em todo lugar, a toda hora? Porque a mão de Deus está em todo lugar. Então é como se Deus falasse assim, ó. O diabo não sabe dos planos de Deus. É como se Deus estivesse olhando para o museu, de repente Deus finge que virou para tomar água. E o diabo, e já vai lá e taca fogo. Deus fala, pronto, recebeu o sacrifício que você queria. Se o diabo soubesse que a morte de Cristo ia remir e tomar dele a propriedade, ele nunca teria crucificado Jesus. Deus abre portas para que Satanás cumpra o que tem que cumprir. Recebe o preço que você quer, Satanás. Você quer preço de sangue? Então recebe o de Cristo. Se ele soubesse que aquela facada estaria profetizando o governo que Deus teria estabelecer, nunca ele teria mandado aquele homem enfiar a faca no outro homem. É como se Deus tirasse a mão e falasse, vai, até certo limite.
Se ele soubesse que nos planos de Deus, Jó ia manifestar a Deus de forma com dupla honra depois de tudo, ele não teria feito o que fez no começo. Deus disse, vai até certo ponto. O meu propósito é que Jó entregue coisas que tem com ele, que ele nem sabe que estão com ele, para que eu possa liberar sobre ele primogenitura, que ele nem tem hoje. Mas quem decide o que vai ser sacrificado ali em cima é Deus, não sou eu e nem você. Por isso que Deus vira e fala, alguém te pediu alguma coisa? Quando Ananias e Safira oferecem aquela metade de sacrifício, Pedro fala para eles, mas quem te pediu isso? Eu não te pedi nada. Eu estou te oferecendo a graça de te dar a minha imagem dentro de você. E o que eu peço que você sacrifique é a tua imagem. Porque é o preço pela minha. É a tua pela minha. O caminho disso, você vai descobrir ao longo do tempo. Então ele sacrificou duas coisas que Deus tinha pedido. E por isso ele edifica altares para Deus. Mas tem uma terceira coisa que Deus tinha pedido para ele. Gênesis 22. Deus tinha pedido a terceira coisa, que era a casa do teu pai. A descendência do teu pai você tem que me entregar. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão de manhã de madrugada, e ela abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 9. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali Abraão um altar, colocou a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou em cima a lenha. Pedras e lenhas, queridos, são escolhidas por você. A obediência, o Senhor entrega as leis, elas são abertas. O serviço é aberto. O sacrifício é Deus quem decide. E o que é mais engraçado nisso, porque às vezes a gente posterga o sacrifício, querendo dizer assim, não, mas eu vou chegar lá, tem paciência comigo, pastor, eu já ouvi muito isso. Não, tenha só paciência que eu vou chegar. Deus pede para Abraão, para pensar nisso, gente. Deus pede para você, pega o teu filho. É fácil enquanto é filme, né? É fácil quando a gente olha para isso aqui como uma história. Na prática, Deus vira para esse homem e fala assim, pega o teu filho, e Deus ainda quase que escracha, teu único filho, aquele que você ama. Ele lembra ele das coisas. Entrega ele para mim. Sabe quando Abraão faz isso? No dia seguinte. De madrugada, ele sai de casa. Querido, Abraão teve 3 dias para chorar o que ia fazer, caminhando com aquele menino. Mas a decisão de fazer, foi na hora que Deus falou. Eu vou fazer. E já estou indo para lá. Vou fazer e já estou indo. A desobediência nunca vai entrar na minha cabeça. E não que eu não desobedeça. Mas eu consegui conviver com ela como se fizesse parte de um processo. Desobediência não é processo, querido. Desobediência é rebeldia à palavra de Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Nem vem comigo falar isso, pelo amor de Deus. Não vem me falar que é difícil, eu sei que é difícil. O andar 3 dias com o menino é difícil, chorar e lamentar, e tudo isso é. Mas ele não questiona. E eu não acredito que ele não falou com Deus durante esses 3 dias, que ele não clamou por misericórdia durante esses 3 dias. Mas são 3 dias em que no dia seguinte que Deus fala, ele já sai e não para em nenhum momento do caminho em direção àquilo que Deus pediu para ele. Com choro, sem choro, já devia estar seco de lágrima quando chegou naquele lugar. Mas o que ele tem consciência é uma coisa. Quando Isaac fala para ele, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, a faca, cadê o sacrifício? Abraão diz assim, quem provê sacrifício, filho, é Deus. Vem dele. Porque eu saí de uma terra, sacrifiquei uma terra, que ele já tinha outra preparada para mim.
Mas eu só conheci a outra quando eu saí da primeira. A comemoração diante de Deus, o ato diante de Deus só ocorreu depois que ele já tinha sacrificado. O sacrifício dele, querido, não estava naquele altar na terra nova. O sacrifício dele estava no dia que ele saiu daquela terra. Ali na frente foi só a manifestação. O sacrifício dele com relação a Ló não tinha a ver com aquilo que ele colocou em cima daquele altar. O sacrifício com relação a Ló foi quando ele virou para Ló e falou: meu filho, não vamos brigar não, segue tua vida. O único laço familiar que eu ainda tinha, eu estou quebrando aqui. Ele sacrificou no dia que ele abraçou e beijou Ló, e viu Ló virando as costas e indo embora. Naquele dia ele sacrificou. O que ele fez no outro dia foi lavar o rosto e adorar a Deus. O dia que Davi entregou um sacrifício contra a própria vontade, e que cumpriu coisas no mundo espiritual, foi o dia que aquele bebê morreu. No outro dia ele se lavou e foi cultuar a Deus, só para manifestar um sacrifício que já tinha sido entregue. Abraão entregou Isaac, não foi quando ele deitou Isaac ali em cima. Foi no dia que Deus falou e ele falou: estou indo. Foi naqueles 3 dias chorando. Foi ali que ele entregou Isaac. Isaac morreu no coração de Abraão. Esse é o problema. Na maioria das vezes a gente está esperando o dia e o fato em que vai acontecer algo. O Senhor está mostrando coisas para você que Ele quer como sacrifício de você. E você está esperando uma data que vai acontecer. Um dia que vai ser algo especial que o Senhor vai te tocar. E vai ter uma situação em que é ali que eu vou manifestar. Ele fala: não, meu filho, ali é só manifestação do que você me entregou quando eu te pedi dentro da tua casa. No dia a dia eu estou vendo isso. Até que chega a oportunidade de um sacrifício público manifestar isso. O que é colocado lá em cima é o que já morreu dentro de você. O Senhor pediu para você honra, pediu submissão, pediu desapego ao dinheiro, Ele pediu coisas que não vai ter um fato, e a gente gosta do fato. A gente gosta do dia. Esse é o dia em que eu vou arrumar isso na minha vida. Eu faço de forma pública, eu arrebento com tudo. E depois eu volto para o dia seguinte e volto a mesma coisa. Por quê? Porque eu não matei. Eu fiquei com a expectativa de que se eu colocasse um cordeiro bonito, gordo diante do Senhor, eu resolveria aquele problema. Ele diz: não, minha filha. O altar só é manifesto diante dos outros depois que a morte já aconteceu lá atrás. Deus vira os olhos, vira a cara quando Deus é crucificado. Deus fala: você vai morrer lá, fora da cidade. E nem eu vou estar olhando. E eu recebo o sacrifício depois. Depois, isso sobe e cumpre o propósito. E Jesus se entregou de verdade lá no Getsemane e não na cruz. Ele se entregou de verdade no lugar onde ninguém estava vendo. Aonde ele disse: se eu quisesse, eu sairia desse lugar agora. Eu chamaria anjos e me libertariam. Eu estou me entregando, é aqui. É agora que eu estou me entregando. Não é em público. Em público é manifestação. Em público é quando ele é crucificado e o mundo vira de ponta cabeça. Em que a vida e a morte se perdem. E tem morto ressuscitando e tem vivo morrendo. Ali é a manifestação do que ele fez num lugar que ele sabia que precisava fazer. E que ele podia fugir. E que ele podia vencer. A gente tem que parar de depositar sobre grandes atitudes, sobre coisas que vão acontecer, o sacrifício daquilo que tem que morrer todos os dias. A gente tem que começar a trazer para Deus como um altar público aquilo que eu já matei no secreto, porque é isso que é recebido. A obediência e o serviço que eu pratico aqui só tem efeito diante do Senhor se em cima dela eu deitar o que Ele me pediu no secreto. A oferta, querida, ela não era queimada viva. O bicho não era queimado gritando. E esse é o problema. A maioria sacrifica gritando com o cordeiro vivo. Porque não matou. Está dando porque Deus pediu. Então entrega debaixo de uma dor. Para conseguir submeter a uma dor, uma angústia, uma agonia. Está entregando o cordeiro vivo, queimando o bicho vivo. Deus falando: eu não violento ninguém. Você está me entregando as coisas debaixo de violência. O Senhor quer? Então pega. Deus falou: eu não pedi. Você não precisa me dar nada. Mas você quer me dar? Você mata antes.
Me oferece antes o sangue como remissão. E depois você vem queimar, e aí eu vou receber o cheiro agradável. Tem muito no nosso meio que tem coisas que já sabem e colocaram na conta do, eu sei já, isso aí eu sei. Deixa com o tempo eu vou arrumar. Isso é uma ilusão tão grande. O Senhor já te pediu isso como sacrifício. O Senhor já te mostrou, sacrifica isso para mim. Agora, hoje, onde ninguém está vendo. Aí eu vou receber a fumaça quando você queimar lá na igreja. Aí isso vai subir como aroma agradável. Aí vai ter efeito no mundo espiritual, para que eu devolva o que tem que ser devolvido. Depois de cada altar que Abraão oferece, Deus vem e reforça a palavra. Eu vou fazer o que eu falei. Eu vou fazer o que eu falei porque você está me entregando o que eu pedi. E não porque tem pedra e lenha em cima do altar. Pedra e lenha, querido, é a parte pesada da coisa. É a parte que vai me moldando, mas não me mata. Viver de pedra e lenha gera legalistas. Viver de pedra e lenha gera hipócrita, gera gente religiosa. Porque é um relacionamento baseado em peso, em trabalho, em serviço. E eu passo anos com peso, trabalho e serviço e não consigo vencer. E peso, trabalho e serviço e não consigo vencer. Eu vou me cansando de Deus, vou me cansando do pastor. Falando, mas até quando? Eu não aguento mais fazer, não aguento mais fazer. Eu falei, eu te pedi uma coisa só te basta. Só uma te basta. Marta, você está trabalhando tanto e está pedindo para os outros trabalhar também. Só basta uma coisa, Marta. Precisa mesmo da pedra e da lenha, mas o que vale, Marta, é quando ela se assenta nos meus pés. É isso que vale. É quando ela se submete ao que eu tenho a dizer. É isso que vale, Marta. Você pode cozinhar para mim, você pode construir a casa, limpar a casa. Eu posso amar a comida de Marta, mas o propósito de eu vir na tua casa não é comer, Marta. O propósito de vir na tua casa é você sentar aqui no meu pé e eu poder transferir uma natureza para você. E se você não entender isso, você vai cansar de varrer casa. E vai explodir uma hora dessa. E vai estourar. Porque as coisas que eu te pedi são as que eu recebo no meu altar. Não são as coisas que você quer me dar. O que eu te pedi, minha filha, é que você manifeste a minha igreja no mundo. Eu preciso de mulheres que manifestem a minha igreja. Eu preciso de pessoas que possam entender o que é a igreja. Elas vão entender olhando para a tua vida. Não adianta você querer me entregar a tua canção. Não adianta você querer me entregar seu tempo de oração, tua profecia, teu trabalho. Eu preciso que você manifeste a igreja. Quando você manifestar a igreja, eu vou usar na manifestação da igreja os talentos que eu te dei, os dons que eu te dei. Mas a essência é, manifeste a igreja. Marido, eu preciso que você manifeste Cristo. Essa é a essência. Se você não fizer mais nada para mim, isso já está bom. Só isso já estaria bom. Mas, eu vou dar outras coisas para você fazer que são auxílio, são ferramentas para você manifestar a Cristo. Mas que não vão adiantar nada se você não manifestar a Cristo. Eu preciso que, na hora de você lidar com a tua mulher, na hora de você cuidar dela, que as pessoas vejam Jesus. E para isso, às vezes, eu vou fazer a sua mulher se tornar uma desgraçada. Eu vou permitir, não vou fazer. Para que você possa manifestar Jesus. Eu estou te dando mais oportunidades de manifestar Jesus. Mas a essência é manifestar Jesus. A essência não é chefe da casa, não é ser chefe de casa. Chefe de casa é Jesus. Eu preciso que você manifeste a natureza dele. Então o que eu quero como sacrifício, meu filho, quero que você coloque em cima do altar que você está construindo para mim, é isso. Eu decido o que vem sobre o altar. Em toda a lei do Velho Testamento, era Deus quem dizia, para tal coisa é tal oferta, para tal coisa é tal sacrifício, para tal pecado é tal remissão. E a remissão sobre a tua natureza, sobre a tua vida, sobre as coisas mais desgraçadas que você quer arrancar da tua vida, quem determina e mostra para você o preço de remissão para isso, é Deus. E não é o preço a ser pago, é o que tem que ser arrancado e queimado. O que aos teus olhos tem muito valor e que tem que ser tirado. Porque no fim, querido, a multiplicação só acontece quando eu entrego aquilo que tem que ser entregue. Uma nação só vem quando o filho, o único filho, é entregue como semente.
Quando aquele filho, Isaac, coloca a lenha sobre as costas, carrega a sua cruz e se entrega para que o pai o mate, porque foi Deus quem o matou naquela cruz, pronto. Ele multiplica a maior nação sobre a face da terra, os judeus até hoje, debaixo da bênção até hoje. Porque aquela semente dada por Deus para Abraão, Abraão não tinha semente, Deus dá uma semente, ele mata a semente e pronto, a semente multiplica e o propósito acontece. O propósito que Deus deu para mim e para você de multiplicação só vai acontecer quando a semente que Ele me deu, que Ele colocou aqui dentro, eu matar e jogar na terra. Enquanto eu quiser usar isso para manifestar a Deus, fica só. Por isso que um dos principais sinais de que o Senhor não está conseguindo o que tem é multiplicação. Não multiplico, não consigo transferir natureza. E multiplicação não tem a ver com quantidade, tem a ver com capacidade de transferir natureza, maturidade. Maturidade sexual de uma pessoa, de um ser humano. Capacidade de transferir quem eu sou, de multiplicar quem eu sou. Isso só acontece quando eu devolvo a oferta que Ele pediu. Abraão podia passar a vida entregando cabritos a Deus. Sabe por que ele ia ter cordeiro para Deus para entregar a vida inteira e muitos? Porque ele entregou pedra e lenha. Ele recebeu uma nova terra e recebeu uma semente quando ele abriu mão de Ló. Ele abriu mão da parentela, Deus deu parentela para ele. Mas o que Deus tinha prometido para ele era multiplicação. Você pode servir a Deus a vida inteira, porque você obedece e aprendeu a servi-lo com o teu talento, a vida inteira, e você vai passar a vida inteira servindo Ele com excelência. O que não vai acontecer? Multiplicação. Porque para multiplicação Ele diz: eu vou te dizer agora o que eu preciso de você. Eu preciso aquilo que eu te dei, que é o teu desfrute. Aquilo que está em você e é motivo de desfrute. É motivo de prazer. Eu preciso que você me dê para eu multiplicar. Eu preciso que você me dê para eu multiplicar a tua natureza. Eu preciso arrancar isso de você e te dar algo um pouquinho diferente. De algo aperfeiçoado. E quando Isaac é entregue, querido, e ressuscita naquele altar, logo em seguida Sara morre, o Espírito Santo viaja, vem como esposa para Isaac. Isaac entra com Rebeca no lugar da mãe, na cama da mãe, e começa a gerar filhos. Isso é a natureza de Cristo e de igreja em nós. Eu entrego, e aí não tem mais necessidade da igreja ficar me dizendo: olha, nós estamos indo para o Natal com Cristo, e para multiplicar Deus, você vai fazer isso aqui desse jeito, você vai fazer isso aqui desse jeito, você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque Sara já pode morrer. A natureza está aí, você vai começar a multiplicar. Você vai começar a manifestar. Você não vai precisar mais, quando se aproximar na hora do sacrifício, recuar, porque isso era o povo andando com Moisés. Obediência e serviço. Quando eles chegam diante de Deus, eles ficam com medo do que Deus pode me pedir. Eles ficam com medo da presença de Deus e falam: não, nós voltamos, a gente obedece e trabalha, Moisés. E você fala qual é a oferta. Não conseguem manifestar a natureza, multiplicar, que era o propósito, por isso não entram. Moisés conduz todo mundo até aquele lugar, através de obediência e serviço. E quando você se depara e começa a entrar nessa nuvem, o Senhor vai falar: o sacrifício é esse, o sacrifício é esse, o que tem que ser entregue é isso. Eu não quero o dinheiro que vocês trouxeram do Egito, eu quero isso. E quando você recua, você volta para um lugar de: Moisés, qual que é a oferta de hoje? Moisés, quanto de dinheiro a gente precisa lá? Qual que é o dinheiro, Moisés? E o Senhor não pode manifestar em você demandas e necessidades dos lugares, que Ele vai falar com você e não vai nem falar comigo. O Senhor vai falar dentro de você: eu preciso disso, aquele povo precisa disso. Você está sempre andando atrás de Moisés. O problema não é isso. O problema não é a gente se mover como corpo e ter liderança e ter governo estabelecido. O problema é quando a multiplicação não consegue ocorrer. Porque eu estou escolhendo a oferta. Porque o que o Senhor quer é o que Ele quer. E Ele não quer porque Ele quer te machucar. Ele quer porque Ele quer manifestar uma nova natureza. É Ele quem decide essa oferta.
E muitos, querido, têm dificuldade em muitas áreas. E às vezes Abel às vezes fala para mim, você é esquisito. Eu falo, Abel, se você carregasse dentro da cabeça o que eu tenho que carregar o dia inteiro, sem surtar, você também seria. Ontem eu falei para ela, saiba então que eu sou esquisito e me ajuda. Me ajuda no sentido de saber que eu vou ter alguns surtos, algumas crises, e fala, está na conta, porque eu sou homem. E o preço de uma coisa é outra. E João Batista não consegue ficar 30 anos comendo aquelas coisas no deserto e depois voltar e ser o cara normal na frente de todo mundo. Não tem jeito. Uma coisa sacrifica a outra. Um profeta não consegue viver naquele lugar doido que ele vive e ser sorridente, ser alegre, estar no meio de festa. Ele não consegue. Quando ele entrar naquele lugar, minha filha, ele está o tempo todo, ele está na mesa e ele está olhando para os lugares, falando, meu Deus, o Espírito e Espírito. Ele fica, ele é assim, e Deus sabe, é assim mesmo. Uma coisa desequilibra a outra, mas nisso vocês vão ser diferentes. Por isso tem alguns homens que são profetas que eu vejo a loucura deles e falo, eu imagino como deve ser. Ele não consegue. Você fica doido mesmo. Porque você começa a se aproximar de algo que Deus quer que você seja. Só que o que pesa muito às vezes é que o Senhor vai revelando coisas e mostrando coisas que eu tenho que lidar. E que não dá para descarregar toda hora e falar toda hora, porque senão eu vou matar você. Mas eu sei. Coisas que eu vivo no nosso meio e eu sei o outro aqui do lado que honra, mas honra com os lábios. E eu falo, ele não entende o que está fazendo. Mas já era para entender. Eu sei da outra que o marido me fala, que não está fazendo o que é para fazer, pastor, e eu aguento. O que eu vou fazer? Eu vou bater toda hora. Eu falo, mas qual o problema? Quando é que eles vão entender que não adianta estar agradando Moisés, que não adianta estar com altar, com pedra e lenha oferecida aqui no culto, se não entregar a oferta que Deus pediu? Vão me servir a vida inteira. Vão me servir a vida inteira. E de que isso vale, meu Deus? Porque vai chegar um tempo, e está chegando, que eles não vão ter nem tempo para me servir, porque eu não vou estar aqui. E eles vão esperar um outro para servir? Porque já chegaram num lugar em que o Senhor já começou a dizer, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Só que estão vivendo uma natureza, esperando uma manifestação. Enquanto que eu devia honrar aquilo que Deus disse que eu sou. Deus disse para você, minha filha, é isso que você é. Ainda não foi manifesto, mas é isso. Ande em cima dessa palavra, comece a agir como Abraão. Comece a alugar a próxima casa com um quarto a mais já, porque Deus disse que você vai ter um filho. Coisa desse tipo. Comece a andar em cima da palavra. E se você se frustrar, está na conta, querido. Eu fiz um enxoval para menino. Eu briguei com o médico. Deus falou, e não vem dizer que não falou. Eu sei o que ele falou. Tá bom, está na conta, Deus. E Deus vai consolar teu coração. Mas honre a palavra que Ele te deu. Não só no que é agradável. Mas se Ele te disse que você é mantenedor de um lugar, mantenha mesmo não tendo dinheiro. Porque eu sei que vai chegar o dia em que eu vou pregar em lugares em que eu vou dizer, a prefeitura não mantém nosso ministério. Eu não vivo da passagem que vocês me pagaram para vir aqui. Eu pago o que eu faço. E vão dizer, mas é porque você tem dinheiro. Eu falo, mas quando não tinha eu também fazia. E nós temos isso na África, mas vocês têm dinheiro. Mas quando não tinha, a gente entrava no limite do cartão e fazia. Porque eu tenho uma palavra e eu vou honrar a palavra. E eu cuido dos meninos como se fossem meus filhos e morro por eles. Mas é fácil, Deus te deu sabedoria. Mas quando eu não tinha, eu também fazia. Quando eu não tinha, me desonrava, eu também não devolvia. Quando pessoas quase cuspiam na minha cara, me desonrando, me desafiando, eu queria bater, mas eu também ia embora de cabeça baixa, porque eu tinha uma palavra, você é pai. Eu falei, eu sou então, Deus está falando que eu sou, eu tenho que ser. E é assim que Jesus fazia. Eu ainda não sou Jesus, eu ainda estou com vontade de devolver, mas eu não vou fazer o que eu estou com vontade, eu vou fazer o que Ele falou que eu sou. E Ele falou que eu sou, então é isso que eu tenho que ser. Isso é honrar a palavra que você recebeu. Porque o que você está fazendo quando você anda na sua natureza é a mesma coisa que quem anda lá fora faz, em níveis diferentes só.
Eu não quero jogar fora todo o seu trabalho e seu sacrifício. Eu só quero dizer que isso vale para andar perto, mas não vale para cumprir o propósito de manifestar. O que eu mais sonho para essa casa é maturidade. Gente madura, gente que esteja dando aula sobre assuntos. Gente que esteja fluindo, evoluindo. Meu Deus, isso é o que eu sonho para esse lugar. Gente que esteja destrinchando a Bíblia, os livros, escrevendo as coisas. Mas essa natureza não vai ser multiplicada se você não sacrificar sobre o altar o que tem que ser sacrificado. Se você oferecer o que você quer oferecer. Se você viver de altares de pedras e lenha. Se você não colocar ali em cima o que precisa ser colocado. O que você sabe que é necessário ser colocado. Jesus diz, eu vou atrair os olhos a mim. Todos vão me olhar, não quando ouvirem falar da minha natureza. Gregos estão querendo me ver. Quando eu entregar e cumprir, entregar a Deus o que Ele me pediu, todo o mundo vai olhar para mim. Porque a imagem de Deus vai estar estabelecida, e o que Deus quer mostrar para o mundo é a imagem dEle. Não é a minha sabedoria, não é o meu talento. Você acha que eu prego bem? Quando eu matar o que Ele me pediu, não é só quem admira a pregação que vai olhar para mim, não, filho. Todo mundo vai olhar para mim. O mundo inteiro vai ter os olhares atraídos para mim. Quando eu for levantado, no sentido de entregar o que Ele quer, de morrer, de cumprir o propósito, de oferecer o sacrifício que Ele pediu. Eu não vou atrair olhares só daqueles que admiram esse tipo de coisa que eu faço. A igreja está cheia de excelentes pregadores, que o mundo fora da igreja não conhece, não sabe quem é. Porque é só no sacrifício perfeito que os olhos do mundo olham para isso. Só vão te olhar quando for o sacrifício do que Ele quer. Teus vizinhos, teus parentes só vão admirar a mulher e o homem que você é quando você entregar para Deus o que Ele quer. Até lá, dentro da igreja, você vai ser alguém admirado pelos seus talentos e pelos seus dons. E fora da igreja não vai ser essa referência. Porque eles são gregos procurando sabedoria, eles não vêem sabedoria em você. E não que você não seja sábio. Se for, eles estão vendo sabedoria. Mas eles estão procurando o que os atrai. Quando você entregar a Deus o que Ele quer, todos os olhos serão atraídos a você. E até quem discorda de você vai começar a te falar, eu respeito o que você carrega. Não entendo a loucura que você faz, não entendo. Mas eu respeito esse negócio. Isso é processual, isso não é um ponto. Então tem coisas que sim, as pessoas já te respeitam, as pessoas já vêm. Sim, mas esses níveis, eles vão subindo. Por isso que quanto mais Deus pedir, saiba que o nível de exposição que Ele tem para te dar é maior. Quanto maior o sacrifício que Ele te pede, é porque os lugares que Ele tem para te colocar são mais altos. E quanto mais luz, mais a sujeira vai aparecer. E por isso o nível que Ele pede de limpeza é maior. E eu não quero nada menos do que Ele tem. Já descobri que eu não quero nem mais. Mas as minhas orações para Deus são, não me deixa frustrar o que o Senhor tem para fazer nesses lugares. Fica de pé, querido, para a gente orar. Nós precisamos começar a andar, querido. Se não está andando, precisa começar. Se já está, precisa acelerar o passo. Honrando a palavra que nós temos e não a nossa natureza. Honrando, obedecendo, se submetendo, entregando, porque me foi dito e não porque é a minha vontade. Sua natureza não vai ser mudada porque Deus vai dar um toque na tua cabeça.
ela vai ser mudada porque você começa a submetê-la a uma nova palavra. Tiveram algumas situações já aqui na igreja, com pessoas diferentes que Deus me falou. A manifestação de pecado parou nessa área. Deus falou isso para mim, por misericórdia da tua vida. E não porque mudaram. Porque você estava carregando o fardo que já não aguentava mais carregar. E aí a manifestação eu cortei, mas aquilo vai se manifestar em outras coisas. Porque a essência não foi arrumada, a essência não foi tratada. É Moisés quando fala para Deus, Deus, eu não aguento mais, está pesado o fardo. Deus fala, levanta 70 anciões. O que Deus está falando para Moisés? Eu vou levantar pessoas, uma geração que vai te auxiliar a carregar o peso. Isso não significa que o povo deixou de ser rebelde. Significa que eu entendo que está pesado para você mesmo. E isso é um problema. Porque o fato da manifestação do erro parar, te ilude, te engana que você pode ter sido liberto e não foi. Deus conteve a manifestação naquela área por amor a outro. Mas isso começa a desaguar em outras coisas. Tua oração hoje de manhã tem que ser, Senhor, se é que Deus já não foi falando com você e já foi com muitos, eu estou entregando o que o Senhor pediu que eu entregasse? Ou eu estou tentando compensar isso com oração, com consagração, com entrega, com serviço, com dinheiro? Deus falou, você pode até dar. Você pode até entregar coisas, mas eu não recebo o cheiro. Senhor, será que eu estou colocando sacrifício vivo sobre o altar? Será que eu estou jogando e falando, mata aí, pega aí o que o Senhor quer, ataca fogo, aí me dói, me grita. Eu falo, não quero. Eu não quero te violentar, eu não quero te dilacerar com uma faca, meu filho. O punhal vai na tua mão, não na minha. Não sou eu quem vou na tua casa pegar uma faca e te cortar. É você quem pega um punhal e fala, eu vou sacrificar ao Senhor. Não é que eu quem pego a minha desobediência e jogo para ele e falo, tá aí, me bate então, já que o Senhor quer, na frente de todo mundo. Não, eu vou, por conta, sacrificar a minha desobediência com obediência. E eu vou, todas as vezes que achar que estou sendo injustiçado, porque estou obedecendo, lá no quarto, chorar ao Senhor a dor de sacrificar a minha obediência, a dor de sacrificar a minha sujeição. É para o Senhor esse sacrifício, não é para as pessoas. É lá que eu vou entregar. O que vai vir aqui é perfume. Por isso que eu não acredito. Não que não, eu já fiz, gente, eu não estou aqui para julgar uma ou outra manifestação, mas eu não acredito nas necessidades que pessoas têm de ficar tendo atos públicos a todo momento. A todo momento, falando, não, querido, isso é tentar acalmar a tua alma. Isso é tentar convencer a tua alma todo dia de que agora vai, agora eu estou entregando tudo, agora eu estou me rasgando, agora, querido, você vê isso em igrejas que chamam de pentecostal, mas você vê gente fazendo coisas que fala, meu Deus, isso não tem efeito algum. É a tentativa de na manifestação vencer algo que não se vence na manifestação, porque não é para mim. Não é para eu olhar para você e falar, ó, venceu, olha como está obediente, olha como agora se submete, olha como agora honra, não é para mim. Porque se fosse para mim, a maioria aqui a gente já não estaria mais junto há muito tempo. Não é para mim, é para o Senhor, e para o Senhor Ele está vendo no dia a dia. E você mata quando aquilo vem, pequenininho. Eu vou contar uma coisa para vocês, é no detalhe, querido, que o diabo ganha espaço, como eu dei o exemplo do filme. E é em coisas tão bestas que ele começa a tentar levar vantagem na gente, tão pequenas. Sexta-feira, quando a gente estava lá em Olambra, Deus falou comigo a respeito de sacrifício. A primeira coisa que vem na cabeça de quem tem que pregar, sabe o que é? A primeira coisa, vou guardar essa mensagem para domingo. O quê? Vou gastar ela agora, depois tem que arrumar outra para domingo. Eu falei, que idiotice, Deus. Na hora eu falei, Deus, me perdoa. Quem sou eu para manipular a tua revelação, Senhor? E amanhã eu entro naquele quarto e o Senhor dá o que o Senhor quer para dar. E eu cheguei ontem à noite e fui para o quarto. E como eu tinha acordado cedo, a gente foi para a vigília, eu estava com muito sono ontem à noite. Eu fiquei uma hora e meia naquele quarto e não conseguia. Eu fui dormir e falei, Bel, amanhã eu vou ter que acordar às 6. E por causa do despertador, eu vou ter que acordar. E eu fui para aquele quarto hoje, sentei e falei, Senhor, que eu vou pregar, Pai? E o Senhor falou comigo a mesma coisa de sexta-feira. E começou a me dar esses textos, e eu comecei a escrever.
É em pequenas coisas. É de na sexta-feira eu falar assim, uma mensagem dessa é importante para a igreja. Alguém ia me questionar? Alguém ia sequer saber? Eu sei que estou dando espaço para minha alma me enganar e me iludir. Eu sei. Eu sou o meu lobo. Eu sou o que me come e me destruo todos os dias. Porque eu sei que o meu abaixar a cabeça para obedecer, para me submeter, para honrar, é um abaixar do lado de fora, mas do lado de dentro, veja bem, o Senhor fala, você está enganando quem? Quem te pediu para obedecer, foi Ele ou fui eu? E se é para mim, as coisas não estão reveladas e patentes aos meus olhos, você está enganando a quem? Deus nos dá tempo, querido, e paciência para nos revelarmos. O problema é que quando Ele tem que vir falar, diante de todos, aquilo que Ele já falou no teu coração, Ele vem com juízo. E sexta-feira o Senhor falou isso com a gente lá, com relação ao que aconteceu na África. Eu dei tempo para que revelasse, não revelou, eu tive que cobrar o preço de juízo, eu cobrei uma vida. Deus ceifou a vida de uma criança, porque deu tempo para arrependimento, de algo que eu não sabia, mas Ele sabia. Deus deu 1 ano para Davi se arrepender, de algo que ninguém ia cobrar Davi, porque aos olhos de todo Davi tinha arrumado. Eu não acredito que ninguém aqui agora no nosso meio está em algo parecido com isso, mas a gente quer luz sobre a nossa vida, em cima do que Deus falou, mas não quer tirar as pequenas manchas que tem na roupa, porque ninguém está vendo, são em lugares que as pessoas não veem. Eu tenho uma camisa em casa que eu gosto muito, eu não vou jogar ela fora, mas ela tem uma manchinha de cândida atrás, e toda vez que eu ponho, a Bel fala, mas estão vendo, eu falo, mas eu não vejo, está nas costas, embaixo, deixa lá. Com uma camisa é uma coisa, o problema é que eu atuo com a minha vida, com aquela manchinha que para você é comum, é normal. Não se trata de processo. Pastor, tenha paciência comigo. Não, se eu não tivesse, eu não estaria mais com você. Você que está perdendo tempo. Sacrifício, querido, você mata ele antes de oferecer. Você não vai sangrando ele ao longo de 1 ano. Você não pega um cordeiro e vai cortando pedaços dele para colocar sobre o altar. Você mata e coloca lá em cima. Só depois que matou, você põe lá em cima. Não coloque cordeiros para serem queimados vivos em cima do altar. Deus não recebe isso. Deus não te quer esperneando para obedecer. Eu vou fazer, mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Isso não presta. Sabe alguém que vai fazer por obrigação? Eu vou fazer, mas é porque... Não faça. Eu vou fazer por entender que é o certo. Eu vou fazer porque eu quero entregar ao Senhor o que é certo. Nas pequenas coisas, não nas que estão sendo vistas, porque o que eu vejo é lenha e pedra. O peso de carregar pedra eu vejo, o trabalho para coletar a lenha eu vejo. Agora eu não sei o quanto custa o cordeiro que você colocou ali em cima. De alguns eu até sei mais, porque tem intimidade, mas na profundidade eu não sei. É o Senhor quem mede o preço da oferta. Jovem rico construiu o altar a vida inteira. Ele vai diante de Jesus e fala assim: qual é a oferta pela vida eterna? Porque eu cumpro lei desde pequeno. Eu sirvo no templo desde a minha mocidade. Qual é a oferta, Jesus? Jesus fala, para você é a riqueza. Ele sai e vai continuar vivendo com obediência e serviço. Altares prontos. Nunca queimou uma oferta em cima daquele altar. Nunca aquele homem queimou uma oferta em cima de um altar. A vida inteira construiu. Tem gente carregando cruz, mas já chegou a hora de fincar a cruz na terra e pendurar nela. Senão fica só com o peso da cruz a vida toda. Jesus não carrega a cruz até hoje, querido. A cruz é para seguir um caminho de discipulado. A cruz é para se entregar nas situações em que o Senhor pedir. Não é para viver com ela nas costas a vida inteira. Não é para ser um fardo a vida inteira a obediência.
É para ser natureza uma hora. Mas pare de pôr isso na conta de, eu vou fazer num dia, vai acontecer. Não, vai acontecer hoje. Quando hoje eu disser, não vou mais fazer. Quando hoje eu disser, eu vou me submeter. Seja radical. Se isso aqui me faz pecar, eu vou cortar fora de uma vez. Se eu tenho dificuldade de obedecer meu marido, eu vou lavar o pé dele todo dia agora. Acabar com essa desgraça de uma vez. Seja radical. Mata de uma vez esse cordeiro. Fala com Deus, querido. Se você tiver necessidade de sair do seu lugar, ajoelha no teu lugar, faz o que você quiser. É para Ele a oferta. Amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, as tuas promessas, Deus. Eu digo sim, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, como na primeira vez, Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, como na primeira vez, Senhor. Toma o teu lugar. Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça, Senhor. Pela Tua misericórdia com essa casa, Deus. Senhor, que nós entregamos o governo a Ti, Pai. Que a gente possa dar a Ti a oferta que foi pedida e que é requerida pelo Senhor, Pai. Que o Senhor não peça nada menos, Senhor amado, do que nós precisamos fazer ao Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor já pede muito menos do que requer o nosso pecado, Deus. Que o Senhor nos ajude a ser dignos, Pai amado, da promessa que nos foi feita, Pai amado. Que o Senhor nos ajude a cumprir, Pai, aquilo que nos cabe nisso. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tome governo sobre essa nação, Pai. Que antes de tomar governo de nação, o Senhor tenha direito de assumir governo dentro da nossa casa, Pai. Que nós possamos ter autoridade para profetizar governo sobre nação, da mesma forma que nós damos governo ao Senhor dentro da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou o meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou
esvaziou de mim. Foi o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Nós vamos tomar ceia, querido. Nós podemos fazer parte de uma mesa hoje que nos une. Nós podemos viver esse propósito, manifestar e multiplicar isso, porque uma oferta foi entregue um dia. Porque Jesus entregou o sacrifício que foi pedido, e não o que ele queria, o que era agradável. Ele queria que não fosse necessário fazer aquilo. Ele fez por obediência. Não fez porque era gostoso, porque era agradável. Entregue a oferta, querida. A natureza que o Senhor, o governo que você tanto quer, sobre a natureza que você não consegue vencer, ele só vem depois da oferta. O governo só é estabelecido depois que a oferta é entregue. Oferte ao Senhor a tua obediência, submeta aquilo que Ele te pede, e o governo sobre essa natureza vai vir sobre a tua vida. Nós vamos participar do sacrifício que alguém fez um dia, e o desejo do Senhor é que nós possamos manifestar e oferecer ofertas de sacrifício em vários lugares desse mundo, para que outros possam compartilhar disso, mas isso só vai acontecer quando nós entregarmos sobre o altar o que Ele pede, o preço que é necessário. Amém, queridos? Coma do pão e tome do cálice. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia com essa casa, Deus. Senhor, que nós entregamos o governo a Ti, Pai, que a gente possa dar a Ti a oferta que foi pedida e que é requerida pelo Senhor, Pai. Que o Senhor não peça nada menos, Senhor amado, do que nós precisamos fazer ao Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor já pede muito menos do que requer o nosso pecado, Deus. Que o Senhor nos ajude a ser dignos, Pai amado, da promessa que nos foi feita, Pai amado. Que o Senhor nos ajude a cumprir, Pai, aquilo que nos cabe nisso. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tome governo sobre essa nação, Pai. Que antes de tomar governo de nação, o Senhor tenha direito de assumir governo dentro da nossa casa, Pai. Que nós possamos ter autoridade para profetizar governo sobre nação, da mesma forma que nós damos governo ao Senhor dentro da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que amor é esse? Eu não entendo, e conquistou o meu coração.